Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Segundo livro, parte 1. Reinado de Davi. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 25. Os primeiros filhos de Davi. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Mas, à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo cada vez mais. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Aquinoã de Jezrael. Queleabe, o segundo, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. Safatia, o quinto, filho de Abital, e o sexto, Jetraão, filho de Egla, mulher de Davi. Estes foram os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Abner negocia com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aia. Esbozete disse a Abner: Por que te aproximaste da concubina de meu pai? Abner indignou-se com estas palavras de Esbozete e disse: Sou porventura uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não os deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acusar-me de pecado com esta mulher? Deus me trate com o maior rigor, se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Esbozete não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então mensageiros a Davi para dizer-lhe: De quem é a terra? Faze aliança comigo e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo o Israel. Davi respondeu: Está bem, farei aliança contigo, mas com uma condição. Não te apresentarás diante de mim sem trazer contigo Micol, a filha de Saul, quando vieres ver-me. Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, para dizer-lhe: Devolve a minha mulher Micol, que desposei ao preço de 100 prepúcios de filisteus. Esbozete ordenou que a tirassem de seu marido, Faltiel, filho de Lais, que a acompanhou chorando até Baurim. Ali Abner disse-lhe: Volta para a tua casa, e ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhes: Já faz tempo que desejais ter Davi por rei. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi: Por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebrom para informar Davi de tudo o que fora aceito por Israel e por toda a casa de Benjamim. E apresentou-se a Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então Abner a Davi: Irei para reunir ao redor do meu senhor, o rei, todos os israelitas. Farão aliança contigo e reinarás sobre toda a terra que quiseres. Davi despediu Abner e partiu tranquilamente. Assassinato de Abner. Entretanto, os homens de Davi voltavam para Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa.
Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha despedido e ele partira em paz. E, voltando Joabe, com toda a sua tropa, disseram-lhe que Abner, filho de Ner, viera ter com o rei e este o deixara ir em paz. Joabe foi ter com o rei e disse-lhe: Que fizeste? Abner, filho de Ner, veio a ti. Por que o deixaste partir? Tu o conheces, bem sabes que é para enganar-te, para espiar tuas idas e vindas e sondar tudo o que fazes. Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe tomou-o à parte para dentro da porta, como para falar-lhe em particular, e feriu-o ali mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Azael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: Sou inocente, eu e o meu reino diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem jamais em sua casa homens atacados de sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, caiam pela espada, definhem de fome. Joabe e seu irmão Abisai tinham assassinado Abner por ter este matado seu irmão Azael, depois da batalha de Gabaon. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: Rasgai vossas vestes, cobri-vos de sacos e pranteai Abner. E o rei seguiu atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre o túmulo, e todo o povo chorou. E Davi cantou a seguinte lamentação, chorando Abner: Devia Abner morrer como morrem os insensatos? Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentados os teus pés. Caíste como se cai diante de acelerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi, insistindo em que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez este juramento: Que o Senhor me trate com todo o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo o soube e o aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo o que o rei fazia. Todo o exército e todo Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma no assassínio de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: Não sabeis que um grande chefe caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sárvia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua aqueles que fizeram o mal segundo os seus próprios atos. Assassinato de Isbosete. Quando o filho de Saul soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu o ânimo e todo Israel ficou consternado. Ora, tinha ele a seu serviço 2 chefes de bando, um chamado Baana e o outro Recabe, ambos filhos de Remon de Berote, benjaminitas. Porque Berote também fora contada entre os benjaminitas, embora seus habitantes se tenham refugiado em Getaim, onde residem até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha também um filho paralítico dos 2 pés, o qual tinha 5 anos quando chegou de Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama fugiu levando-o consigo, mas na precipitação da fuga o menino caiu e ficou manco. Chamava-se Mefibosete. Os filhos de Remon de Berote partiram no maior calor do dia e foram à casa de Isbosete, que estava dormindo à cesta. Penetraram na casa sob o pretexto de buscar trigo e feriram-no no ventre. Recabe e seu irmão Baana conseguiram entrar furtivamente e, tendo penetrado na casa, onde Isbosete repousava no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Tomaram-na depois consigo e andaram toda a noite pelo caminho da planície. E levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. Eis aqui, disseram-lhe, a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria matar-te. O Senhor vingou hoje o rei, meu senhor,
de Saul e de sua raça. Mas Davi respondeu a Recabe e ao seu irmão Baana, filhos de Remão de Berote: pela vida de Deus, que me salvou de todos os perigos, o homem que me veio anunciar a morte de Saul, cuidando trazer-me uma boa notícia, tomei-o e matei-o em Ciseleg, em recompensa de sua boa mensagem. Quanto mais agora a homens celerados que mataram um inocente dentro de sua casa, em seu leito, não vos pedirei em conta de seu sangue, e não vos fareis desaparecer da terra? Davi ordenou aos seus homens que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e penduraram-nos junto da piscina de Hebrom. A cabeça de Isbosete foi recolhida e depositada no túmulo de Abner em Hebrom. Davi, rei de Israel. Todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Vê, não somos nós teus ossos e tua carne? Já antes, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. O Senhor te disse: és tu que apacentarás o meu povo e serás o chefe de Israel. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ter com o rei em Hebrom. Davi fez com eles um tratado diante do Senhor, e eles se sagraram no rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e seu reinado durou 40 anos. 7 anos e meio sobre Judá, em Hebrom, e depois 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Tomada de Jerusalém. Davi partiu com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que ocupavam a terra. Estes disseram a Davi: Tu não entrarás aqui, cegos e coxos te repelirão. O que queria dizer? Davi não entrará jamais aqui. Mas Davi apoderou-se da fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi dissera naquele dia: Quem quiser abater os jebuseus, siga o canal para atingir estes cegos e coxos inimigos de Davi. De onde o ditado: nem cego nem coxo entrarão na casa. Davi estabeleceu-se na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Cercou-a de muralhas desde Milo e construiu no interior. Davi ia se fortificando e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. O rei de Tiro, Irão, mandou-lhe mensageiros com madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir-lhe um palácio. Davi reconheceu que o Senhor firmava o seu trono em Israel e exaltava sua realeza por causa de seu povo. Filhos de Davi em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que deixou Hebrom, e teve delas filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Israel: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Gebaar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Elioda e Elifalete. Vitória sobre os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi fora ungido rei de Israel, puseram-se todos em campanha para apoderar-se dele. Informado disso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus, desde que chegaram, espalharam-se pelo vale dos gigantes. Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo subir ao encontro dos filisteus? Entregá-los-eis em minhas mãos? Vai, respondeu o Senhor, eu os entregarei certamente nas tuas mãos. Veio Davi a Baal-Farazim, onde os derrotou. O Senhor, disse ele, rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem os diques. Por isso, chamo aquele lugar Baal-Farazim. Os filisteus abandonaram ali seus ídolos. Davi e seus homens os levaram. Os filisteus voltaram ao ataque, espalhando-se pelo vale dos gigantes. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: Não vás ao seu encontro, mas dá a volta por detrás deles e os atingirás do lado das amoreiras. Quando ouvires um rumor de passos, então apressa-te e ataca, porque o Senhor irá diante de ti para esmagar o exército dos filisteus. Davi fez como lhe ordenara o Senhor e feriu os filisteus desde Gabaá até Gezer.